O mais antigo sinal de vida do planeta é de 3,48 bilhões de anos, em uma rocha onde hoje é a Austrália. É o que mostra um novo estudo publicado na Geology. De lá para cá, os seres vivos se multiplicaram, evoluíram e pelo menos uma das espécies é composta de seres capazes de obter esta informação e outros tantos terem consciência da importância dela e das outras que virão a seguir. Hoje existem mais de 8 bilhões de pessoas vivas na Terra, de acordo com dados das Nações Unidas. O número foi atingido no dia 15 de novembro de 2022. Para colocar isso em perspectiva, a rede BBC fez os cálculos e descobriu que se você mostrasse o rosto de cada pessoa viva hoje por um segundo, levaria 253 anos para exibir todos os 8 bilhões. Apesar do número, a taxa de crescimento da população global é a mais lenta desde 1950. Mas a ONU estima que a população continuará a aumentar até atingir um pico de cerca de 10,4 bilhões em 2090. Depois disso, deve permanecer estável. Isso estaria especialmente ligado à já perceptível queda de fertilidade. A conexão entre as taxas de fertilidade e o crescimento da população é fácil de perceber, mas há uma rica rede de fatores interconectados em jogo, muitos dos quais foram discutidos recentemente na 27ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, COP27. A relação entre crescimento populacional e desenvolvimento sustentável é complexa e multidimensional, disse Liu Zhenmin, subsecretário-geral da ONU para Assuntos Econômicos e Sociais, em comunicado. Lidar bem com mudanças climáticas é, segundo recente estudo, um dos grandes filtros, como são chamados os desafios que devem ser enfrentados para que uma espécie se torne interestelar. Qual a importância disso? Bem, hoje serve mais para o desenvolvimento de maneiras de conseguir. Mas daqui cerca de 5 bilhões de anos, o Sol que conhecemos vai deixar de existir. E a explosão que dará origem a uma anã branca, estrela menor e mais fria, pode simplesmente engolir a Terra. Mas bem antes disso, daqui a cerca de 1 bilhão de anos, as condições para a vida como a conhecemos na superfície do planeta já deve ter se esgotado. E isso não é exclusividade do nosso sistema solar. Acontece durante o ciclo de vida de grande parte das estrelas. Mas dada a alta probabilidade de que exista vida alienígena no universo e levando em conta que o Sol é uma estrela relativamente nova, se existem tantas outras civilizações por aí, possivelmente em estágios muito mais avançados do que nós, por causa da idade do universo, por que até agora ninguém entrou em contato? A esse questionamento, resumindo em poucas palavras, deu-se o nome de paradoxo de Fermi. Uma resposta possível é o que é chamado de grande filtro. A hipótese é que antes que as civilizações alienígenas possam chegar ao ponto em que sejam capazes de deixar seu sistema solar e começar a colonizar sua galáxia ou mesmo o universo, algo acontece para impedi-las de fazê-lo, ou veríamos evidências disso em nossa própria Via Láctea. Uma equipe de cientistas do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA analisou os desafios da humanidade como espécie.
Escrevendo em seu artigo, a equipe sugere que passar com sucesso por esse grande filtro para se tornar uma espécie interestelar depende de levarmos um tempo para perceber onde estamos agora e as ameaças apocalípticas que enfrentamos, incluindo guerra nuclear em larga escala, patógenos naturais e projetados, inteligência artificial, impactos de asteroides e, como falamos no início, as mudanças climáticas. O artigo identifica os níveis de risco que cada um representa atualmente, bem como o que seria necessário para passar por eles, a fim de passar pelo grande filtro. Isto é, se assumimos que ainda está à nossa frente e outras espécies exóticas não são eliminadas antes de chegarem a esse ponto em que estamos. A equipe está um tanto otimista, relata o site EFL Science. Sobre a ameaça nuclear, que eles listam como talvez o mais óbvio dos grandes filtros, apontam para tendências mais longas de um posicionamento contra a guerra, embora digam que ainda estamos presos em um círculo vicioso e em direção, ainda que imperfeita, à democracia e à paz. Os asteroides também são vistos como um filtro que podemos superar usando a tecnologia, como a recente missão DART, que viu a NASA redirecionar um asteroide ao colidir uma espaçonave nele. Com relação à inteligência artificial, a equipe diz que medidas devem ser tomadas agora se quisermos evitar que esse seja nosso grande filtro. Por fim, a equipe acredita que para superar esses obstáculos, a humanidade deve se comprometer com um pensamento de longo prazo. Parte disso seria comprometer-se com o objetivo de se tornar uma civilização tipo 1, que pode aproveitar toda a energia disponível em nosso planeta a partir de nossa estrela hospedeira. A obtenção do status tipo 1 garantiria que qualquer grande filtro fosse superado com sucesso, revelando um futuro praticamente ilimitado para a humanidade. Um pequeno passo foi dado hoje. A Artemis marca o início de uma missão que busca não apenas ir para a Lua novamente, mas permanecer lá e fazer do satélite um trampolim para Marte. Depois, se continuarmos sobrevivendo aos grandes filtros, o destino deve ser ainda mais distante. E se considerarmos que tanto aqueles micro-organismos que deixaram os sinais impressos na pedra há quase 3,5 bilhões de anos, e nós mesmos somos feitos de material do interior de diversas estrelas agora mortas, talvez nossos descendentes interestelares se sintam perto de casa, onde quer que estejam. Este foi o Minuto News, uma pílula que conecta as diversas notícias sobre ciências para seguir em frente sem deixar ninguém para trás.